Oi, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui nessa manhã fria para começarmos os exercícios de lei de Newton. Esse vídeo aqui, gente, é para fazermos os mais básicos de lei de Newton, certo? Teremos um outro vídeo com as questões de aplicação, certo? São aquelas que envolvem polias, elevadores e tal. Aqui são os modelos mais simples, né? Vamos falar assim. Bom, a primeira questão eu peguei uma da FEMA, certo? A Faculdade de Medicina de Assis, interior de São Paulo, prova feita pela VUNESP, beleza? Após realizar suas compras em um supermercado, uma pessoa empurra o carrinho com os produtos em linha reta por uma superfície horizontal para dirigir-se ao caixa. Partindo do repouso, a velocidade inicial igual a zero, ele empurra o carrinho durante 5 segundos, vou destacando os dados aqui. E nesse intervalo de tempo, a resultante das forças que atuam sobre o carrinho é horizontal e sua intensidade se comporta como representado no gráfico. Então, gente, aqui no gráfico, o que a gente percebe? Que a força resultante que atua no corpo, ela vale 10 a vida toda, ó. De 0 até 5, durante os 5 segundos, ela valia 10, certo? Bom, aí vem a pergunta. O que quer dizer a força resultante ser constante? Bom, nós aprendemos lá na segunda lei de Newton que força resultante é igual a m vezes a, não é isso? Gente, se a força resultante for constante, e a gente sabe que a massa do carrinho também é, conclusão, a aceleração será constante também, não é isso? A aceleração será constante também. Beleza? Ok? E sendo a aceleração constante, então trata-se de um move, porque a definição de move é aceleração escalar constante, tudo bem? Beleza. Aqui no caso, vocês se lembram, né? Lá em cinemática vetorial a gente amplia a coisa e a aceleração tangencial é a que representa a escalar, né? A força resultante ela é sempre na mesma direção, no mesmo sentido, então a aceleração tangencial é sempre a mesma. A aceleração tangencial sempre a mesma, é um movimento uniformemente variável, certo? Tá bom. Sabendo que a massa do carrinho com as compras é de 50 quilos, e após esse intervalo de tempo de 5 segundos, a velocidade atingida pelo carrinho e a distância percorrida por ele são iguais a. Bom, gente, tem que saber a velocidade final e a distância percorrida pelo carrinho. Ó, como eu acabei de comentar com vocês, o movimento do carrinho é um move, não é assim? Então, se é um move, eu vou usar as equações do move. Para poder achar a velocidade final e a distância, vocês percebem que eu preciso da aceleração. E é aí que entram as leis de Newton. Então, a questão é bem tranquila, bem tranquila. Então, vamos lá. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, né? De acordo com a segunda lei. Beleza? Força resultante 10 vai ser igual a massa do carrinho, que é 50 vezes A. Aí você simplifica aqui. Então, a aceleração vai dar 1/5 ou 0,2. Beleza? Gente, vamos começar pela velocidade final? Velocidade final, eu vou usar a equação horária da velocidade, certo? Vovô e vovó, zé, 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 certo? Beleza. V igual a V0 mais AT. Qual que era a velocidade inicial, que a FEMA falou? Isso, zero. A partir do repouso, né? Então, a velocidade inicial é igual a zero. A aceleração é 0,2, que a gente achou. O tempo é 5. A velocidade final deu 1 metro por segundo. E a outra pergunta foi a distância percorrida, o ΔS. Gente, a distância percorrida, você pode jogar na equação horário do espaço, da soninha, né? Tempo ao quadrado. Ou então você pode usar o Torricelli. Eu vou usar o Torricelli, tudo bem? Então, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2A ΔS. Velocidade inicial é zero, não é isso?
Então, velocidade final, 1 ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a aceleração, que é 0,2, vezes o ΔS. Logo, ΔS igual a 2,5 metros, tá bom? E a alternativa certa, então, vamos ver. 1 e 2,5, letra... Letra A, certo? De álcool em gel, beleza? Então, próxima questão. Caiu na FUVEST, antiga, essa é antiga. Vamos lá. Um veículo de massa 5 kg descreve uma trajetória retilínea e obedece à seguinte equação horária. S é igual a 3t ao quadrado mais 2t mais 1, onde S é medida em metros e T em segundos. Qual é o módulo da força resultante sobre o veículo? Gente, a força resultante é massa vezes aceleração, certo? Então você percebe que está faltando a aceleração. E a aceleração eu vou encontrá-la de que forma? Vamos lá. Eu quero fazer a pergunta. Qual é o movimento em que a equação do espaço pelo tempo, equação espaço pelo tempo, o tempo está elevado ao quadrado? Perfeito. É o move, não é isso? Toda vez que a equação do espaço pelo tempo, que na equação do espaço pelo tempo o tempo estiver ao quadrado, o movimento será um move, não é isso? E nesse caso aqui é um retilíneo, né? É um MRUV, tá bom? Então, trata-se de um move e eu preciso encontrar a aceleração dele. Gente, achar a aceleração é muito fácil. Isso foi treinado em cinemática também. Você vai comparar com a equação original. O que nós vamos fazer vai ser comparar com a equação original. Beleza? Vamos lá. Então, vai ficar o seguinte. S é igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Não é isso? Essa é a equação original. E a equação que a FUVEST deu foi essa aqui. 3t ao quadrado mais 2t mais 1. Então, nós vamos compará-la com a original. Reparem que eu inverti a ordem, vocês repararam? Eu coloquei o 3t quadrado por último. Ó, 3t quadrado por último, para ficar alinhado com o t quadrado do original, certo? E o termo independente eu coloquei em primeiro, para ficar alinhado com o termo independente da equação original, certo? Agora, nós vamos encontrar os parâmetros S0, V0 e a aceleração só comparando com a equação original, certo? Então, gente, de acordo com a equação original, aquele que não está multiplicando o tempo é o S0, não é isso? Então, o S0 vale 1, ok? Aquele que multiplica o T apenas, aquele que multiplica apenas o T é o V0, não é isso? É a velocidade inicial. Então, o V0 vale 2, certo? Então, aquele que multiplica apenas o T é o V0. Tá aqui, V0 é igual a 2. Agora, cuidado. Eu não sei se você já reparou, toda vez que eu falo a equação horária, eu falo assim, S é igual a S0 mais V0t mais A sobre 2 vezes T quadrado. Eu separo, tudo bem? E é para isso que eu separo, é porque eu vou fazer agora. Eu não fico falando AT quadrado sobre 2, eu falo A sobre 2T ao quadrado. Para que você veja que quem multiplica o t quadrado na equação original é o A sobre 2. E é ele que eu vou pegar ali com a equação montada. Então, gente, de acordo com a equação que a FUVEST deu, a gente pode falar que A sobre 2, que é o cara que multiplica o t quadrado, ele tem que ser igual a 3, que é o cara que multiplica o t ao quadrado, certo? Faço 2 multiplicando, então a aceleração igual a 6. Prontinho. Aí agora, força resultante é igual a M vezes A. Força resultante M vezes A, ele falou que a massa é 5, né? 5 vezes 6, 30. Certo? Na FUVEST, eu diria que hoje em dia, a possibilidade de cair uma dessa, assim,
É mais uma segunda fase, como foi essa, eu acho meio complicado, né? Mas para provas de primeira fase, nossa, isso aqui é muito tradicional. Tem um vestibular para quem é daqui da nossa região, que gosta bastante de modelos assim, é o Evangelho. Você compara a equação montada, isso aparece com certa frequência. É onde eu vejo cair mais, beleza? Então tá bom, vamos lá? Questão da UFRJ agora. Um menino de 40 quilos, então 40 quilos é a massa do menino, corre em movimento retilíneo horizontal em cima de uma prancha de 8 quilos, então a prancha tem 8 quilos, de massa que desliza sobre um piso horizontal, conforme indica a figura. Então, gente, você tem um menino, você tem a prancha e o piso, certo? Não há qualquer atrito entre a prancha e o piso. Por favor, não existe atrito entre a prancha e o piso. Embora haja atrito entre o menino e a prancha. Gente, tem que ter atrito entre o menino e a prancha, porque senão o menino não move, certo? Nós discutimos isso lá na parte teórica, certo? Mais precisamente na parte de ação e reação. Bom, o movimento do menino ocorre com aceleração constante de 0,2. Então, a aceleração do menino é de 0,2 metro por segundo ao quadrado, em sentido para a esquerda, em relação ao piso. Então, para quem está aqui fora, porque se eu estou no piso, eu estou do lado de fora, né? Eu vejo o menino movendo para a esquerda com uma aceleração de 0,2, beleza? Letra A. Indique o sentido, aí vamos lá a pergunta, da componente horizontal da força, que a prancha exerce sobre o menino, beleza? E calcule o seu módulo. Vamos lá, gente. Bom, aqui aparece a nossa primeira questão de lei de Newton, né? Vamos falar assim. E o que é que a gente faz em exercício de força? Em exercício de força, nós temos que marcar as forças. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. É o que nós chamamos de diagrama de forças. Então, a gente vai lá e vai marcar as forças, beleza? Então, aqui está o menino, ok? E lá está a prancha. Uma dica. Comece sempre pelo que está em cima. Vocês vão ver que vai ficar mais fácil marcar as forças, tá? Olha só. Vamos começar pelo menino, então. O que o menino tem? Gente, o menino tem peso, né, vertical para baixo. Aí, o menino, ele está sobre a prancha, né? Devido ao peso, devido ao fato de ele ter peso, ele faz uma força na prancha para baixo, né? Assim, para baixo. Ele faz uma força na prancha para baixo. E a prancha, por reação, faz uma força no menino para cima. Gente, para o menino, a prancha faz o papel de superfície, né? Força que a superfície faz no corpo é a chamada força normal. Então, para o menino, a prancha é a superfície, certo? E a força que a superfície faz nele é a força normal. Eu chamei de FNM, força normal no menino, certo? Beleza. Se aquela ali é a FNM, essa aqui é a menos FNM, certo? É a força que o menino faz na prancha, certo? Pessoal, pelo amor de Deus, aquele menos indica sentido contrário, tudo bem? Ele não entrará nos cálculos, beleza? E outra coisa, FNM e menos FNM são ou não um par ação e reação? Sim, e o que eu tinha pedido a vocês é use o bom senso. O bom senso me diz prestar atenção no nome. Prestar atenção no nome. Quem que é a FNM? Força da prancha no menino. Quem que é a menos FNM? Força do menino na prancha. Então tá óbvio. Está óbvio, certo? Vamos lá. Então elas vão ter que ter o mesmo valor, mesma direção, sentidos contrários, e elas não atuam no mesmo curso. Vocês podem reparar, uma no menino, a
volta na prancha. Elas não vão se anular, tá bom? Não vão se anular. Beleza. Aí agora, continuando, gente, está colocando mais uma força aqui no menino. O nome dela é atrito. Pessoal, se não houver atrito entre os pés do menino e a prancha, ele não move. Não tem jeito. Então, vamos lá. Quando o menino vai mover para a esquerda, o que ele tem que fazer? Quando ele for mover para a esquerda, gente, ele vai fazer o seguinte. Ele vai empurrar o chão, a prancha, para trás. Então, quando ele for caminhar, olha só o que ele vai fazer. Quando ele for caminhar, olha o meu dedo, olha o que o meu dedo está fazendo. O menino está caminhando para a esquerda, não é isso? Olha o que o meu dedo está fazendo. Ele está empurrando a prancha para trás. E aí a prancha, por reação, empurra o menino para frente. Então, deixa eu marcar aqui, ó. Quando o menino for caminhar, ele vai empurrar a prancha para trás e a prancha, por reação, empurrará o menino para frente. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Que força é essa que faz com que o menino empurre a prancha para trás e ela empurre o menino para frente? É o atrito. Se não houvesse o atrito, o menino não andaria. Então, esse atrito aqui é para frente. Então, aqui eu já queria desmistificar uma coisa que muitos alunos pensam, que o atrito tem que ser para trás. Isso não existe. Ah, mas o atrito não tem que ser para trás? Não, isso não existe. Se algum dia você aprendeu assim, então você vai excluir isso do seu HD, certo? Você vai lá, vai selecionar na pasta e vai dar delete, tudo bem? Beleza? Ah, então não há essa regra de atrito tem que ser para trás, tá? Apague isso da memória. Então, vamos lá. Então, o menino fez uma força na prancha para trás e a prancha, por reação, fez uma força no menino para frente. Gente, está faltando menos aí, né? Você fala, são ou não par ação e reação? Sim, mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários e atuam em corpos diferentes. Uma é na prancha, a outra é no menino. Tudo bem? Como é que eu tenho certeza? Usando o bom senso. FAT, força que a prancha faz no menino. Menos FAT, força que o menino faz na prancha. Atrito, né? Força de atrito que a prancha faz no menino, força de atrito que o menino faz na prancha. Bom, gente, no menino acabou, tá? Ele não tem mais nenhuma força. Agora vamos para a prancha. Na prancha, o que eu posso falar que vai acontecer? Quais forças, aliás, vão atuar na prancha? Ela vai ter peso, vertical para baixo, né? Gente, a prancha está apoiada no piso, né? E pelo fato de ela ter peso, ela comprime o piso, não é isso? Então, ela faz uma força no piso, presta atenção. Ela faz uma força no piso abaixo e o piso, por reação, faz uma força na prancha para cima. Essa força é a força normal da prancha. Essa força no piso, para baixo, eu vou apagá-la. Por quê? Porque o piso não é problema meu, não é isso? O piso não é problema meu, então eu vou apagar. Tá? Beleza. Mais alguma força atuando na prancha? Não. Na prancha, acabou. É só isso aí, tá? Antes de continuarmos, uma observação. Gente, presta atenção. O menino move na vertical? Não, ele está indo só na horizontal, não é isso? Se o menino não move na vertical, então tudo que está para cima, quem é que está para cima? Força normal do menino é igual a tudo que está para baixo. Quem é que está para baixo? Peso do menino, é isso? Certo? Então, ó, normal do menino é igual ao peso do menino. Pessoal, a prancha move na vertical? Também não. Então, tudo que está para cima... Gente, quem é que está para cima? Normal da prancha vai ser igual a tudo que está para baixo. Força normal do menino... Lembre-se que aquele menos ali não me interessa. Força normal do menino mais o peso da prancha. Então, eu fiz questão de destacar isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Então, olha só, o que a gente pode falar, então? Nós podemos falar que tudo que estiver para cima, que é a força normal da prancha, vai ter que anular com tudo que está para baixo, que é a força normal do menino, né?
mais o peso do menino. Aí entra aquela observação, né? Quem é a normal do menino? Gente, a normal do menino, ela tem o mesmo valor do peso do menino, né? A gente acabou de ver. Então, quer dizer que a força normal da prancha, se me perguntassem, ela seria o peso do menino mais o peso da prancha, tá? Tudo bem? Então, beleza. Então, agora nós vamos responder a pergunta do exercício. Bom, a letra A pergunta assim. Na letra A ele pergunta assim. Indique o sentido da componente horizontal da força que a prancha exerce sobre o menino. Gente, a prancha, ela faz quantas forças no menino? Duas, gente. A prancha, ela faz a força normal, certo? Mas ela também faz a FAT. A prancha faz duas forças no menino, a normal e a FAT. Como ele quer a horizontal, então ele pediu a FAT, não foi? O computador travando. Como ele quer a horizontal, então ele pediu a FAT, beleza? Então tá bom, tá bom lá. Vamos lá, primeiro, qual que é o sentido? Para onde que a FAT está indo? Para a esquerda, né? A FAT é para a esquerda, aliás, quem está indo é o menino, né? A FAT é para a esquerda. E ele pediu também o valor dela, né? Gente, a normal do menino anulou com o peso, então quer dizer que a FAT, ela é a resultante, só sobrou ela. Então a FAT, ela será a força resultante, pois só sobrou a FAT, ok? Então, FAT vai ser a resultante. Como é que a gente calcula o mesmo força resultante? Massa vezes aceleração. Massa do menino vezes a aceleração do menino. Massa do menino é 40, a aceleração do menino é 0,2. Não é isso? Ok? Que o exercício deu no enunciado. Então, a FAT vai dar 8 newtons, que é a unidade, né? E está respondida a letra A, beleza? Então, está respondida a letra A, tá bom? Certo. Letra B. Vamos lá. Letra B. Indique o sentido da aceleração da prancha relativa ao piso e calcule o seu módulo. Gente, um comentário aqui. Nesse exercício, a aceleração do menino é igual à da prancha? Não. Não posso garantir. Por quê? Porque cada um vai para um lado. O movimento dos dois não é conjunto. Os dois não vão juntos, bonitinhos, certo? Tipo, tá um amarrado no outro e eles andam bonitinhos. Não, cada um vai para um lado. Então, eu não posso dizer que a aceleração da prancha tem o mesmo valor que a do menino, certo? Então, o que nós vamos fazer? Conta, né? Então, vamos lá. Gente, na prancha, qual foi a única... Opa, passei. Qual foi a única força que sobrou? Vamos lá. Normal anulou com a normal do menino e o peso da prancha. Então, sobrou apenas a menos FAT. Lembrando que o menos não entra no cálculo. Então, eu posso falar que a FAT ela será a força resultante. Detalhe. Lembra-se, espero que você se lembre da teórica, a aceleração que o corpo ganha, ela aponta no sentido da resultante, não é isso? Certo? Então, se a resultante é para a direita, então a aceleração da prancha será para a direita, tá bom? E para achar o valor dela? Fácil. A FAT ela é a força resultante. Porque só sobrou a FAT, né? Vamos lá, gente. Como é que calcula a força resultante? Massa vezes aceleração. Massa da prancha vezes aceleração da prancha. Bom, quanto que nós encontramos para a FAT na letra A? Na letra A a gente descobriu que a FAT vale 8, né? Ah, mas você achou o valor da outra FAT. Uai, elas têm o mesmo valor, elas são ação e reação. Então, 8 vai ser igual massa da prancha, que é 8, vezes a aceleração da prancha. Que Deus abençoa, né? Então, a aceleração da prancha deu 1, tá bom? Então, a prancha ganhou uma aceleração de 1 à direita, desculpa. Certo? Beleza. Então, cuidado, tá? Cuidado com essa ideia de achar que a aceleração tem que ser a mesma para os dois corpos, porque não tem nada a ver.
Cuidado com essa ideia de achar que o atrito tem que ser para trás, porque não tem nada a ver. Então, cada caso é um caso, ok? Essa questão é boa para a gente já ir fazendo umas correções pontuais, beleza? Beleza, então, continuando, vamos para a próxima questão. Gente, isso aqui foi uma questão que caiu na Santa Casa, vestibular 2018, feito pela VUNESP, né? Para a gente treinar um modelo básico de blocos, ok? Então, vamos lá. Duas caixas A e B estão separadas em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. Sobre a caixa A é aplicada uma força de módulo F, ali, F igual a 40, né? Horizontal de intensidade constante. Então, a F, como a intensidade dela é constante, então ela vai valer 40 a vida toda, né? Certo? O gráfico representa a variação da intensidade da força AB, FAB, transmitida de A para B, certo? Em função da massa de A, MA, mantendo a massa de B, MB, constante. Então, olha só o que o cara está fazendo. Ele mantém a massa do bloco B, mas ele fica trocando a massa do A. E ao trocar a massa do a força que A faz em B está mudando de valor. Certinho? Beleza. Desprezando o atrito, não tem atrito, e nem resistência do ar, qual é a aceleração do sistema, certo? A aceleração do sistema, quando MA for igual a 2 kg. Beleza, chegamos na questão clássica de lei de Newton, né? Lei de Newton tem uma grande vantagem. Existe uma receita que ela encaixa em praticamente todas as questões, certo? Então isso vai facilitar muito a nossa vida, beleza? Eu adoro questão assim. Questão receita de bolo. Chega lá, igual ao próximo, certo? Isso é uma benção, né? Inventar a moda lá na hora é péssimo. Então, vamos lá. Qual é a receita de bolo? A receita é a seguinte. Primeiro passo, separe os corpos e marque as forças. É o que nós chamamos de diagrama de força, não é isso? Então, gente, ali está o bloco A, ali está o bloco B. Quais são as forças que atuam em A? Gente, o A tem peso? Claro que o A tem peso. Vertical para baixo, né? Ele tem massa e tudo que tem massa é atraído pela Terra, não é isso? O bloco B também tem peso, eu já marquei ali, tá? Então, peso de B. Bom, o bloco A tem força normal? Claro, o bloco A está apoiado no chão. Então, o bloco A, como ele está apoiado no chão, ele faz uma força no chão para baixo e o chão, por reação, faz uma força no A para cima. Lembrando que eu não marco força no chão, eu não sou engenheiro civil. Vou usar um termo didático, estou cagando e andando para o chão, tudo bem? Vamos lá, então o bloco A é normal, tá aqui, ó, força normal de A, e o B também tem, né, gente? Força normal de B, certo? O bloco B também. Beleza. Aí vamos lá, o bloco A ele tem a força F, horizontal para a direita. Gente, quando você empurra o A, o que o A faz com o B? Ele empurra o B, né? Assim? Ele empurra o B para a direita, aqui, ó, força que A faz em B, e o B, por reação, empurra o A para a esquerda. Então, quando você empurra o A para a direita, o A empurra o B, tá aqui, né? Força que A faz em B, e o B, por reação, empurra o A para a esquerda, força que B faz em A. Se você quiser, você poderia chamar essa aqui, se você quisesse, você poderia chamar essa aqui de menos FAB, certo? Menos FAB. E aí é uma opção sua. Eu acho melhor colocar FBA, que fica bem óbvio a que ela se refere, certo? Gente, FAB e FBA formam ou não para ação e reação? É claro, é só usar o bom senso. Quem que é FAB? Força que A faz em B. Quem que é FBA? Força que B faz em A. Ué. Então elas têm que ter o mesmo valor, a mesma direção, sentidos contrários e atuar em corpos diferentes, né? FAB atua no B, FBA atua no A, então tá tudo perfeito. O pessoal não tem mais nenhuma força, tá bom? Ele não falou em atrito, nada. Então agora nós vamos para o próximo passo. O primeiro passo, separa os corpos, marca as forças. Segundo passo, a gente já viu isso na aula teórica. Veja se tem alguém torto e se tiver, decompõe. Aqui não tem.
Não tem, gente, não tem inventor, tá tudo beleza, certo? Tá tranquilo. Próximo passo, veja quem anula com quem. Gente, os blocos movem na vertical? Não. O exercício, ele não diz que move na vertical. Então, tudo que estiver para cima, força normal de A, terá que anular com tudo que estiver para baixo. Quem é que está para baixo? Peso de A, certo? Tudo que estiver para cima, força normal de B, terá que anular com tudo que estiver para baixo. Peso de B. Então, normal de A tem que anular com peso de A, normal de B tem que anular com peso de B. Primeiro passo, separa os corpos, marca as forças. Segundo passo, veja se tem alguém torto para decompor. Terceiro passo, veja quem anula com quem. Quarto passo, lembra? Monte o sistema. Monte o sistema. Então, vamos lá. Bloco A, gente. Para o bloco A, sobraram duas forças. A F e a FBA, certo? Vetores de mesma direção em sentidos contrários, você subtrai. É o maior menos o menor. Se o conjunto é acerado para a direita, então a F tem que ser a maior, né, gente? Então vai ficar assim, F menos FBA, esse cara é a resultante. Massa de A vezes aceleração. Bloco B. A única força que sobrou no bloco B foi a FAB, né? Então a FAB é a resultante. Até tá digitado errado aqui, gente. FAB, tá bom? Apesar que assim, tá no mesmo, né? Mas fica a ressalva. FAB é a resultante. Então, ela é igual a massa de B vezes a aceleração, certo? A aceleração é a mesma? Ah, aqui também está errado. Ô, gente, desculpa. Nossa senhora. Papelão, né? Massa de B vezes aceleração. Gente, a aceleração dos dois blocos é a mesma? Sim, agora é diferente da questão da UFRJ. Os dois blocos movem juntos, ó. Os dois blocos movem juntos. Então, a aceleração deles é a mesma, tá? Aí agora vem o momento autoestima, né? Montei as equações, vou somá-las. Somá-las aí. FAB e FBA têm o mesmo valor, não tem? Uma é menos, a outra é mais. Quando você soma, corta. Então ficou F é igual a... Gente, MA vezes A mais MB vezes A. Coloco A em evidência. Então F igual a MA mais MB vezes A, certinho? Aí surge o problema. Ele deu a F? Deu, 40. Ele quer a aceleração. Ele deu a massa do A? Deu, 2. Mas está faltando a massa do B. Eu fiz de propósito isso aqui pelo seguinte. Porque quando a gente vai fazer exercício de Newton, é essa receita que a gente tem que seguir. E eu fui à risca. Só que eu cheguei ali e percebi que eu caí num buraco sem saída. Quando isso acontecer, não se desespere. Não se desespere. Gente, quando isso acontecer, é porque alguma das equações sozinha resolverá a sua pergunta. Aqui no caso, a equação que eu vou usar é a primeira. Vamos na primeira? Vamos lá. F menos FBA é igual a MA vezes A, não é isso? Quanto que é a força F, gente? 40. O que vale a FBA? A Santa Casa deu no gráfico. Olha lá, ó. A Santa Casa deu, gente. Quando a massa de A for 2 quilos, olha lá, ó. Quando a massa de A for de 2 quilos, a FBA valerá 30. Não é assim? Então, vou substituir lá, ó. Então, 40 menos 30. Isso aqui é igual. Gente, massa de A é 2 vezes aceleração. Beleza? Fazendo o cálculo, então, 10 por 2, aceleração igual a 5, certo? 5. 5 metros por segundo ao quadrado. A resposta certa é a letra E, né? De epidemia, tá bom? Acho que a questão é bem tranquila, né? Essa questão é bem tranquila. Próxima, FUVEST. Essa é muito massa. Essa questão é muito massa. Vamos lá.
Já caíram muitas parecidas com essa, mas de toalha, você pendurando a toalha lá no box do banheiro e tal. Vamos lá. Um dinamômetro acusa 12 newtons, que você está fazendo foguete, né? Então, lá bem paulistano, né, meu? Um dinamômetro acusa 12 ao sustentar uma corrente formada por 60 elos idênticos e independentes. Certo? Aí sai um pouco Pelé, né? Tá, eu vou parar aqui para a gente poder... fazer um comentário aqui que é o seguinte. Pessoal, nós vamos ver o dinamômetro lá em força elástica. Mas eu preciso falar dele já, para que vocês entendam o que está acontecendo. O dinamômetro ele nada mais é do que uma mola que está conectada a uma escala graduada. Então, uma mola, certo? E a mola vai esticar e a escala vai marcar a força que está atuando na mola. Então, é o seguinte, você vai lá, pega a mola e pendura nessa mola. O que é que nós vamos pendurar nessa mola? A corrente. Então, você vai lá e pendura na mola uma corrente, certo? Ficou ótimo aqui, né? Vamos lá. Gente, quando você pendura a mola, desculpa, quando você pendura a corrente na mola, olha só o que acontece. A mola estica, né? A mola estica até que a corrente estabilize e pare, né? Quais são as forças que atuam na corrente? Vamos lá. A corrente tem peso vertical para baixo, não é isso? Aí, olha só, a corrente ela vai puxar a mola para baixo, né? Ela vai fazer uma força na mola. Vou apagar a corrente ali, ó. Essa corrente aqui para ninguém confundir. Então, a corrente ela vai puxar a mola para baixo, ela vai fazer uma força na mola para baixo, e a mola vai fazer uma força na corrente por reação para cima. Força feita por molas é chamada de Fell. Força elástica Fell, certo? Então, se essa aqui é a Fell, aquela outra ali vai ser a menos Fell, certo? Menos Fell. Ok. Aí, olha só. Gente, a corrente, ela desceu até estabilizar, né? Então, o que a gente pode falar? As forças têm que ser no ar, né? Porque a corrente estabilizou. Então, a Fell tem que ser igual ao peso. Só que a Fell e a menos Fell, elas têm o mesmo valor, não tem? Porque elas são para ação e reação, não é isso? Tudo bem? E o que é que o dinamômetro marca mesmo? O dinamômetro marca a força que atua na extremidade da mola, não é isso? Quanto que o dinamômetro marcou ali, gente? 12. O dinamômetro marcou 12. Isso quer dizer, vamos lá, se a mola está parada, o peso é igual a Fel. Se a Fel, que é a leitura do dinamômetro, vale 12, conclusão, peso da corrente é igual a 12. Então, pelo amor de Deus, isso aqui que eu acabei de fazer é algo que nós vamos usar muito, mas assim, é muito, gente, é muito caro, certo? Então, o peso da corrente é igual a 12. O que é que eu acabei de fazer que nós vamos usar muito? Quando você pendura um corpo no dinamômetro, o que o dinamômetro marca, normalmente, é o peso do corpo. Não sei que tem alguma outra coisa ligada e tal, mas o dinamômetro marca o peso do corpo. Então, essa análise que eu acabei de fazer é fundamental, certo? Fundamental, tá bom? Beleza, então vamos lá. Apagando aqui, apoiando-se completamente 15 elos sobre uma mesa. Então, a gente vai colocar 15 elos sobre uma mesa. Se são 15 elos na mesa, serão 45 suspensos, né? Letra A. Qual será o valor da massa da parte suspensa da corrente?
certo? Vamos lá. Pô, fui eu que fiz esse desenho, cara. Tô ficando bom no PowerPoint. Comecei a pandemia aprendendo e o trem tá ficando bom, cara. Eu fiz essa corrente aí, fiquei muito orgulhoso no serviço. Então você tem uma corrente com 15 elos sobre a mesa e 45 elos suspensos, ok? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, marcar as forças. Mas antes, vamos só aproveitar o gancho aqui, para responder a pergunta, que dá para responder a pergunta mesmo sem marcar as forças. Gente, nós descobrimos que o peso da corrente vale quanto? O peso da corrente vale 12, não é isso? Pessoal, como é que calcula o peso mesmo? mg. Então, o peso da corrente vai ser igual a massa da corrente vezes a gravidade, não é isso? O peso da corrente vai ser igual a massa da corrente vezes a gravidade. 12 vai ser igual a massa da corrente vezes 10. Então, a massa da corrente vai dar 1,2. A pergunta da FUVEST é qual é a massa da parte suspensa. E nós vamos encontrá-la usando uma simples regra de trilhas. Vamos lá, qual é a regra de trilhas? Gente, a corrente... eu vou marcar as coisas aqui, porque eu coloquei o slide que eu errei na animação. Vamos fazer a regra de 3 primeiro. Depois nós vamos para as forças ali. A corrente tem 60 elos, né? 60 elos equivalem a uma massa de 1,2, não é isso? Que é o total. Quantos elos estão suspensos, gente? Muito bom, 45, é isso mesmo. 45 elos suspensos equivalem a uma massa ms, que é o que eu quero achar, né? Eu quero achar a massa da parte suspensa. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou simplificar aqui por 15, fica 3 e 4, não é isso? Gente, simplifique o 1,2 por 4, vai dar 0,3. 0,3 vezes 3, 0,9. Então, está respondida a letra A, tá bom? 0,9 quilo. E está respondida a letra A. Tá? Agora, vamos lá. Letra B. Qual será o valor da força exercida pela superfície sobre os 15 elos? Onde eu está aqui? Força exercida pela superfície sobre os 15 elos. Ó, escuta, por favor, prestem muita atenção aqui. Nós vamos marcar as forças, certo? Gente, a corrente ela tem um pequeno detalhe. Uma parte está sobre a mesa, outra parte está fora da mesa. Então, a gente vai ter que desmembrar o peso dela. Então, olha só o que eu fiz. Eu desmembrei o peso. Então, a gente vai ter o peso. Tá? Então, a gente vai ter o peso da parte apoiada. Aqui, ó. A gente vai ter o peso da parte apoiada na mesa. E a gente vai ter o peso da parte suspensa, ok? Então, tem uma parte que está suspensa, tem uma parte que está apoiada. De tal forma que quem vai ser o peso total da corrente? A soma dos pesos. Então, o peso da corrente vai ser o peso da parte suspensa mais o peso da parte apoiada, tá bom? Beleza. Aí, olha só o detalhe. Gente, a parte suspensa, a parte apoiada, o próprio nome diz, né? Ela está apoiada na mesa, né? Ela faz uma força na mesa para baixo e a mesa, por reação, faz uma força nela para cima. Aqui está. Força normal, não é isso? Então, a parte apoiada, ela comprime a mesa, faz uma força na mesa para baixo, e a mesa, por reação, faz uma força na parte apoiada para cima. Força normal. Aí que está o detalhe agora. Tem mais alguma força? Tem. Essa força é o atrito. E o atrito é para a esquerda. Aí eu vou perguntar a vocês, por quê? Gente, vocês concordam comigo que tem uma parte da corrente que está suspensa e que se não houver atrito entre a corrente e a mesa, a parte suspensa vai puxar a corrente e a corrente vai cair. Então, tem que ter um atrito
para segurar a parte suspensa da corrente. Esse atrito tem que ser para a esquerda, contrário à tendência. A tendência da corrente é cair, né? Então, o atrito tem que ser para a esquerda para não deixá-la cair, tá bom? E aí está. Essas são as 4 forças que atuam na corrente, tá? Aí, olha só. Estando a corrente em equilíbrio... Pessoal, o que é equilíbrio mesmo? Quando a força resultante é igual a zero, não é isso? Beleza? Estando a corrente em equilíbrio, equilíbrio tipo estático, ela está parada, então a gente vai falar que as forças têm que ser anular, não é assim? O atrito, ele tem que anular com quem, gente? Gente, o atrito, ele tem que anular com a parte suspensa. O papel do atrito é segurar a parte suspensa da corrente, para não deixar a corrente cair. Já a força normal, ela só surge por causa da parte apoiada. Apenas a parte apoiada é que comprime a mesa e faz surgir a força normal. Então, a gente pode falar que a força normal ela tem que ser igual ao peso da parte apoiada, certo? Tudo bem? Então, muito cuidado com isso. Olha que questão massa, cara. A questão, se você pega o raciocínio, ela não é difícil. Os cálculos são simples e tal, mas o raciocínio não é óbvio. É questão do dinamômetro também, o dinamômetro marca 12, muita gente também não sabe o que ele quer dizer com isso. Tá bom? Então, beleza. Então, vamos lá. Gente, então, a pergunta dele é qual é a força exercida pela superfície sobre os 15 elos. Então, ele quer a parte apoiada, certo? E a força que a superfície faz na parte apoiada é a força normal. Muito cuidado, gente. A força que a superfície faz devido à parte suspensa é o atrito, né? O atrito só surge, e ele é feito pela mesa, pela superfície, devido ao suspenso. E a parte apoiada é a normal. Então, a força normal é igual ao peso da parte apoiada, certo? A força normal vai ser igual à massa da parte apoiada vezes a gravidade. Gente, a massa da parte apoiada ela é a massa total menos a massa suspensa, não é isso? Você vai pegar o total e vai descontar o suspenso. O total é 1,2 e a gente tem 0,9 suspenso, né? Então, a massa da parte apoiada dá 0,3. 0,3 vezes a gravidade, que é 10. Então, força normal igual a 3. Perfeito. 3. Tudo bem? E está respondida, então, a letra B. Tá? Então, tá. Vamos lá, então. Essa questão aqui, ela caiu na estadual de Maringá, UEM, 2019. Essa questão é boa, gente. Essa questão é boa. Isso aqui é clássica. Isso já caiu tantas vezes, tantas vezes. Vamos lá. Inicialmente, uma pessoa encontra-se em pé, apoiada com os 2 pés sobre uma balança digital. Então, você tem uma balança digital, a pessoa está com os 2 pés sobre ela, certo? Em uma segunda situação, ela apoia um de seus pés em uma cadeira. Tá? Então, eu vou destacando o que ela faz. Em uma terceira situação, ela encontra-se em pé, apoiada com apenas um dos pés sobre a balança. Certo? Sobre a balança. E o outro suspenso. Ok. Então, ela ergueu uma perna, né? Em uma última situação, ela se mantém agachada com os 2 pés sobre a balança, ok? Sobre o valor módulo da força indicado pela balança, assinado que ficou correto. Então, gente, a pergunta dele é o valor que a balança marca, beleza? Vamos fazer o seguinte, olha lá, vamos ver o item aqui, ó. Na segunda situação, em comparação com a inicial, o valor indicado pela balança é menor. Então, já deu para entender o que ele quer. Ele quer que você compare os valores indicados pela balança nas 4 situações, certo? Então, vamos fazer. A gente já viu lá na teoria como é que faz. Gente, vocês se lembram o que eu tenho que fazer? Balança
marca a força que nela atua, não é assim? Então, a gente vai representar a força que o homem faz na balança, certo? Vamos representar as forças no homem também, para a gente poder achar. Então, vamos lá. No primeiro caso, o indivíduo está com os 2 pés sobre a balança, não é isso? Deixa eu destacar aqui. Primeira situação, com os 2 pés sobre a balança. Fui eu que fiz o desenho. Achei que ficou massa, meu homenzinho. Cabelinhos longos sedosos, loiritio, certo? Loiritio, para dar uma destacada. Vamos lá. Gente, olha só, vamos marcar as forças então? Então você tem a balança e você tem o homem, certo? Pessoal, o homem tem peso? Sim, ficou um pouco esquisito aqui, né, no desenho. Tá, mas para de bobagem. O homem tem peso, vertical para baixo. Pessoal, o homem está em cima da balança, não tá? Então ele comprime a balança para baixo e a balança, por reação, faz uma força no homem para cima. Gente, para o homem, a balança faz o papel de superfície, não é assim? Força que a superfície faz em você é a força normal. Então, aqui, ó. Essa aqui é a força normal. Tudo bem? Se essa aqui é a Fn, então aquela outra será a menos Fn. Em que o menos indica sentido contrário, tá bom? Em que o menos indica sentido contrário, ok? Gente, Fn menos Fn forma um passo em reação? Claro que sim. Então, Fn e menos Fn formam um passo em reação. O nome disso é bom senso, não é verdade? Vamos lá. Quem que é a Fn? Força que a balança faz no homem. Quem que é a menos Fn? Força que o homem faz na balança. Elas têm o mesmo valor? Tem. Elas têm o mesmo valor. Sentidos contrários atuam em corpos diferentes. Uma é no homem, a outra na balança. Elas não se anulam. E o que é que a balança vai marcar? Gente, balança marca a força que aquilo que estiver em cima dela faz. Gente, quem está em cima da balança é o homem, e a força que ele faz na balança é essa aqui, ó, é a menos Fn. Então, a balança é para marcar a menos Fn. Só que a menos Fn tem o mesmo valor da Fn, não é isso? Porque elas são ação e reação. Aí vamos lá no homem. Gente, o homem, ele está em equilíbrio, não é isso? O que isso quer dizer? Ele não está movendo nada, ele está em equilíbrio estático. Isso quer dizer que tudo que estiver para cima terá que anular com tudo que estiver para baixo. Conclusão: a força normal no homem será igual ao peso do homem, certo? E quem é que a balança marca mesmo? A balança marca a menos Fn, que tem o mesmo valor da Fn. Conclusão: balança marca o peso do homem, certo? A balança vai marcar corretamente o peso do homem. Lembrando que, na verdade, a balança pega aquele valor e divide por G, né? Bom, beleza. Segundo caso. Gente, no segundo caso, o indivíduo, ele põe um dos pés sobre uma cadeira, certo? Então, ele apoia uma perna na cadeira. Então, a cadeira eu até fiz no PowerPoint, mas ficou aquela cadeira, sabe, só um pauzinho assim, nossa, péssimo. Aí eu catei uma figura na internet mesmo. Aí vamos lá. Hoje é preço. Então, vamos lá. Então, vamos marcar as forças, né? O que o homem tem? Vamos lá. O homem tem peso vertical para baixo. Aí o homem, gente, ele está em cima da balança, não tá? Então, quer dizer que ele comprime, ele faz uma força na balança para baixo, e a balança, por reação, faz a força no homem para cima. Força que a superfície faz no corpo é a força normal, porque para o homem a balança é a superfície. Se essa aqui é a Fn, aquela outra vai ser a menos Fn. Elas passam em reação, elas têm o mesmo valor, sentidos contrários, elas têm corpos diferentes. Lembrando que a balança marca aquilo que nela atua, né? A balança marca aquilo que nela atua. Então,
A balança vai marcar esse cara aqui, menos Fn, certo? Beleza, só que não acabou ainda. O homem, ele está apoiado na balança, mas ele também tem uma perna apoiada na cadeira. Então, o homem faz uma força na cadeira para baixo e a cadeira, por reação, faz uma força na perninha para cima. Gente, eu vou chamar essa força que a cadeira faz no homem de F cadeira. Então, consequentemente, aquela ali vai ser a menos F cadeira, não é isso? Elas formam para ação e reação, não é? Certo? É só usar o bom senso. Quem que é a F cadeira? Força da cadeira no homem. Quem que é a menos F cadeira? Força do homem na cadeira, certo? Então, elas formam para ação e reação. Elas têm o mesmo valor e não se anulam. Sentidos contrários, corpos diferentes. Bom, vamos lá. Estando o homem em equilíbrio, o que a gente pode falar? Gente, o homem não move na vertical, ele está em equilíbrio estático. A gente pode falar que tudo que está para cima, quem é que está para cima? Normal mais a força da cadeira tem que ser igual a tudo que está para baixo. Quem é que está para baixo? Peso do homem, certo? Então, pelo amor de Deus, hein? Normal mais a força da cadeira agora é igual ao peso do homem, tá bom? Bom, e a gente viu que a balança marca a força que nela atua. A força que atua na balança é a menos Fn, que é igual a Fn, não é isso? Então, a balança vai marcar Fn, não é isso? Gente, isola a Fn ali, por favor. Se você isolar a Fn, você vai perceber que ela vai ficar peso do homem menos a força da cadeira. Onde a gente conclui que, nesse segundo caso, a balança marcará um valor menor que a realidade, certo? A balança vai marcar um valor menor do que o peso verdadeiro do homem, tá bom? E na terceira e quarta situações, gente, aqui é o raciocínio mesmo. Em uma, o cara ergue uma perna e na outra, o cara agacha, certo? Eu vou fazer só o do cara com a perninha erguida, só para vocês verem o que é que vai acontecer. Olha lá, eu ergui a perninha dele, tá vendo? Olha lá, ele ergueu uma perninha, certo? Deixa eu fazer a pergunta. Você erguendo a perninha, o que vai mudar em termos de força? Em relação ao primeiro caso? No primeiro caso, você tinha peso normal, não é isso? E com a perninha erguida, o que muda? Gente, com a perninha erguida, não muda nada, porque o rapaz continua todo apoiado sobre a balança, é ou não é? Não é porque eu ergui uma perna que uma parte do meu peso foi embora, não é isso? Então, eu continuo com o mesmo esquema, peso e normal. E a balança vai marcar, então, a menos Fn, igual a gente viu, menos Fn. A Fn e a menos Fn têm o mesmo valor. Então, a balança vai marcar o peso correto. Então, erguer a perninha ou agachar não altera em nada, porque vai continuar o mesmo esquema, peso e normal. Tá bom? Então, na terceira e na quarta situações, a indicação da balança é o próprio peso do carinha. Tudo bem? É o próprio peso do carinha. Certinho? Então tá. Então agora vamos responder os itens. Vamos lá? Item 1. Item 1. Na segunda situação, que é quando ele ergue a perna, né? Em comparação com a inicial, o valor indicado pela balança é menor? Verdadeiro. Vimos que ela marca menos mesmo. Na segunda situação, o valor indicado pela balança diminui à medida que o pé da pessoa pressiona a cadeira para baixo com uma força maior. Então, gente, se o rapaz fizer uma força cada vez maior na cadeira, a balança vai marcar cada vez menos? Então, vamos ver. Vamos voltar lá no nosso slide. Vamos ver aqui, ó. Ó. Gente, se o rapaz aumentar a força na cadeira, quanto maior for a força na cadeira,
certo? Menor será a força normal, porque o peso não muda, né? O peso do rapaz não muda. Então, quanto maior for a força da cadeira, menor será a força normal. Então, a balança vai marcar cada vez menos. Então, se você começar a apoiar, apoiando com gosto na cadeira, a balança marcará cada vez menos, tá bom? E o item é verdadeiro, né? Certo? Beleza. Item 4. Na segunda e na terceira situações, os valores indicados pela balança são iguais? Não. Erguer a perninha não quer dizer nada. Na terceira situação, em comparação com a inicial, a mudança de valor, a mudança no valor indicado? Não. Erguer a perninha ou ficar com as duas perninhas na balança dá no mesmo. Na última situação, em comparação com a inicial, o valor indicado pela balança torna-se maior? Eu agachei e mudou? Não. O valor é o mesmo, tá bom? E a soma, então, vai dar 0,3, beleza? Então tá, então é isso, gente. Espero que todos tenham gostado, tenham entendido. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.